Violência contra animais em Goiânia preocupa ONGs e abrigos. A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã leva à escassez de fertilizantes e preocupa os produtores rurais. Futebol feminino em Goiânia luta por espaço e reconhecimento. Dependência de IA preocupa educadores e desafia ensino tradicional. Tem exposição de arte no Centro Cultural Oscar Niemeyer com as obras da Bienal de São Paulo. Agora no jornal Fala PUC News. Maus tratos, fome e abandono. Essa é a triste rotina de milhares de animais em Goiânia. O caso é tão grave que os abrigos da cidade já não conseguem mais dar conta da procura. Protetores independentes e ONGs dizem que o problema só vai diminuir quando a justiça for mais rigorosa com quem comete esses crimes. Abandono, agressões e falta de cuidados básicos. Situações como essas ainda fazem parte da realidade de muitos animais em Goiânia. Protetores independentes e organizações de resgate enfrentam diariamente casos de negligência e violência contra animais. Olha, eu tenho um apego muito forte pela causa animal, mas eu preciso reconhecer que a influência maior veio da família. E isso acabou fazendo com que eu me aproximasse desse tema e começasse a entender um pouco mais sobre a necessidade de empenho do poder público. Na prática, o que muda para quem comete esse tipo de crime em Goiás? Olha, na prática nós temos várias leis que vêm combater os maus tratos, os abandonos. O primeiro ato é realmente exercer o dever da denúncia, para que o poder de polícia, inclusive, possa estar exercendo esse papel e combatendo os maus tratos em Goiás. Mesmo com leis mais rígidas, a participação da população ainda é fundamental para combater os maus tratos e garantir um futuro melhor para os animais. O foco agora é garantir que as denúncias sejam feitas e que os responsáveis sejam punidos. Para combater esse tipo de crime, projetos de lei têm sido criados para aumentar as punições e garantir mais fiscalização. Maus tratos a animais é crime e pode levar à prisão. As denúncias podem ser feitas de forma anônima aos órgãos de proteção animal ou às autoridades responsáveis. Especialistas reforçam que a participação da população é fundamental para identificar e denunciar situações de violência. Tem cachorrinhos que, assim, continuam medrosos, têm muito medo de, principalmente, barulhos fortes, cabos de rodo. Quanto tempo leva essa recuperação ou é para a vida toda? Alguns cachorros acabam se recuperando com muito amor, com readaptação. Alguns não, alguns aceitam o trato humano, mas com, assim, um pouco mais de cautela. A luta contra os maus tratos não depende apenas das leis, mas também da consciência e da atitude de cada cidadão. Denunciar e apoiar iniciativas de proteção animal são passos importantes para garantir mais dignidade e segurança para esses animais. As denúncias podem ser feitas pelo 197 da Polícia Civil ou junto aos órgãos de proteção ambiental. Sempre é bom registrar fotos ou vídeos que comprovem o crime para facilitar a investigação. Professores e funcionários da Secretaria de Educação de Goiás entraram em greve a partir de hoje. A decisão foi tomada por causa da falta de avanços nas negociações com a administração estadual e da ausência de respostas concretas para a pauta da categoria. Entre as principais reivindicações estão o plano de carreira dos administrativos, o pagamento de progressão e o reajuste do piso salarial dos professores. O que deveria ser um espaço acolhedor para o desenvolvimento infantil tem sido cenários de desafios diários. Dentro do CEMEI de Goiânia e Aparecida, professores e funcionários enfrentam muitos problemas. Que deveria ser um espaço acolhedor para o desenvolvimento infantil, tem sido cenários de desafios diários. Dentro dos CEMEIs de Aparecida e Goiânia, esses têm sido os cenários atuais. Os CEMEIs, inaugurados em 2014 com grande expectativa, hoje enfrentam desafios estruturais, que refletem uma realidade comum em diversos CEMEIs. E o problema vai além da prática, porque, por lei, a situação deveria ser diferente. A Constituição Federal garante que a educação é o direito de todos. Em entrevista com a diretora que não quis ser identificada, essas foram as informações obtidas. Enfrentam uma inadequação no berçário, na área do banho, pois as crianças não têm local adequado para o banho e ficam em cima da bancada. Inadequação no solário, onde ficam brincando, e o pátio não suporta chuvas. Em entrevista com a professora do CEMEI, que também não quis ser identificada, ela consta que está tendo bastante dificuldades em aplicar atividades pedagógicas por conta da infraestrutura precária. E há quanto tempo essas questões vêm sendo relatadas à Secretaria da Educação? No mínimo 5 anos.
E a escola já recebeu alguma visita técnica ou promessa de reforma? Sim, receberam recentemente e a secretaria deu nota de sem previsão de reforma. Nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia, mas não tivemos resposta. Os moradores do bairro Anexo Frei Eustáquio, em Anápolis, enfrentam muitos problemas. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Ana Clara Lima. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e revela o drama dos moradores que escutam promessas desde 2017. São idosos e trabalhadores que enfrentam muitos buracos e o prejuízo na manutenção de veículos em ruas como essa daqui, onde pessoas e veículos passam com muita dificuldade. Em nota, a Prefeitura de Anápolis afirmou que o bairro surgiu de um loteamento irregular, mas que já está no cronograma de pavimentação. O problema é a espera. A previsão para o asfalto chegar vai entre esse ano e o ano que vem. A 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia voltou a considerar o aterro sanitário da cidade ilegal. Segundo a decisão, a AMA não é um órgão competente para o licenciamento e fiscalização do aterro. A decisão foi tomada ontem pela juíza Mara Soares Miguel, dando prazo de 90 dias para que o município de Goiânia protocole o pedido de licença ambiental ao SEMAD para regularizar o funcionamento do aterro sanitário. Veja a seguir. Cresce o empoderamento feminino, mas as mulheres ainda enfrentam desigualdade no mercado de trabalho. E veja também a crise na produção de fertilizantes. A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã tem impactado a produção de fertilizantes e atinge diretamente o setor do agronegócio. A falta de insumos como enxofre e ureia preocupa produtores rurais do Brasil e especialmente em Goiás. Europa e Estados Unidos é essencial. Interrompeu rota de exportação e reduziu a produção de fertilizantes essenciais para a agricultura. Entre os mais afetados estão o enxofre e a ureia, utilizados em larga escala nas lavouras. O enxofre é fundamental para o desenvolvimento das plantas, enquanto a ureia é uma das principais fontes de nitrogênio, essencial para o crescimento das culturas. Sócio fundador da Rai Química, Thiago Damasceno, falará um pouco sobre a falta de produtos e o aumento dos preços. Hoje, nosso grande problema não é só a alta do preço, mas sim a disponibilidade do produto, que ele já começa a sofrer uma grande escassez no mercado nacional. Tendo em vista que o Brasil é um exportador de comida, grãos, carne, porém é um importador de insumos para a produção dessa comida. O Brasil, que depende fortemente da importação de fertilizantes, sente os impactos. Especialistas alertam que essa situação pode comprometer safras futuras e aumentar o preço do alimento para o consumidor final. Com a escassez desses produtos, os preços dispararam no mercado internacional, afetando diretamente os custos de produção dos agricultores. Para reduzir a dependência externa, o governo e o setor agrícola buscam investir na produção nacional de fertilizantes e em novas tecnologias sustentáveis. Além disso, a instabilidade do mercado internacional dificulta o planejamento dos produtores, que precisam buscar alternativas para manter a produtividade. Agora, o professor de Relações Internacionais da PUC falará um pouco sobre o impacto da guerra na agropecuária. O país, de modo geral, mais especificamente os países do centro-oeste brasileiro e o estado de Goiás. E como nós temos uma dependência muito grande pela agricultura extensiva para escala de produtividade, precisamos de muitos insumos. E o Irã é o maior, por outro lado, professor de Relações Internacionais da PUC, Leandro Bernardes, vai falar um pouco sobre os impactos da guerra na agropecuária. Então, disruptura logística. E os especialistas alertam que, caso a situação continue por mais tempo, o impacto pode ser global, com aumento nos preços e possível redução na oferta de alimentos. 2 pessoas morreram ontem à tarde em um acidente da BR-153 em Aparecida de Goiânia, em um acidente entre 2 caminhões. O acidente aconteceu na pista sentido Goiânia, depois do viaduto da Avenida São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos veículos estava parado na pista por causa de um problema mecânico e foi atingido por outro caminhão. Um dos motoristas foi levado em estado grave para o Gol.
Quem tem dívida, preste atenção agora, porque a repórter Alessandra Paiva tem notícia boa para nós, não é mesmo, Alessandra? Bom dia, Glória, e um bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a notícia é boa para quem está começando o mês de maio com as contas do vermelho. Estou aqui em frente ao VaptVupt da Praça Cívica, porque o governo de Goiás prorrogou o programa Negocie Já. E o movimento por aqui é para aproveitar os descontos para quem tem dívidas de ICMS ou IPVA. Você pode pagar suas dívidas à vista e receber um desconto de até 99% nas multas e nos juros. Ou seja, você praticamente paga o valor inicial do imposto. Agora, se o orçamento está apertado e você não consegue pagar tudo à vista, você pode parcelar em até 120 vezes e receber um desconto de até 90%. Para mais informações, vá até um VaptVupt próximo da sua residência ou acesse o portal da Secretaria da Economia. O prazo é até dia 31 de julho. O governo de Goiás prorrogou o prazo até amanhã para novos cadastros no programa Nota Fiscal Goiânia, que incentiva a cidadania fiscal e a luta contra a sonegação de impostos no estado. Os inscritos poderão participar do sorteio do mês de maio, com prêmios de até R$50 mil. Para participar, o consumidor deve se cadastrar no portal do cidadão e informar o CPF no momento das compras. Segundo o governo estadual, a adesão à Nota Fiscal Goiânia ajudou no aumento da arrecadação. O empoderamento feminino tem ganhado cada vez mais espaço na sociedade, mas mesmo com os avanços, as mulheres ainda enfrentam desigualdade no mercado de trabalho. Nos últimos anos, as mulheres vêm conquistando mais espaço no mercado de trabalho, na política e em diversas áreas da sociedade. Para entender melhor essa realidade, conversamos com a Ana Laura Duarte, uma profissional da área que trabalha aqui no Ministério Público. Contamos com mais servidores públicos aqui na instituição, mulheres do que homens. Ou seja, em cargos de assessores, de assistentes, no geral, nós temos mais mulheres do que homens. O mesmo não é vislumbrado quando nós trabalhamos em cima dos membros da instituição, para quem, de fato, a instituição existe, para a atuação dos promotores e das promotoras de justiça. Um dado inicial, assim, para a gente trabalhar, é de que as mulheres significam apenas 42% na instituição. Embora, quantitativamente falando, nós saibamos que existem mais mulheres que formam direito, bacharéis de direito, que é um pré-requisito para o concurso de promotor de justiça, do que homens. Mas, para além disso, existe uma desigualdade muito gritante que seria da subrepresentatividade de gênero aqui. Então, apesar de nós termos 42% de mulheres na instituição, essas mulheres, de certa maneira, não ascendem aqui a cargos políticos e a cargos decisórios, de maior embate e decisão na instituição. Não existem ações e políticas afirmativas para que essa inequidade de gênero no sentido qualitativo, quanto à subrepresentatividade, seja sanada. A fala reforça uma realidade vivida por muitas mulheres que ainda precisam lutar diariamente por reconhecimento e igualdade. O empoderamento feminino vai além de conquistas individuais. É um movimento que busca transformar a sociedade em um espaço mais justo e igualitário para todos. A data oficial para anunciar a candidatura para o cargo de presidente da República de 2026 é até o dia 15 de agosto, mas já tem vários candidatos extraoficiais disputando voto. A repórter Ashley Lemes traz mais informações sobre o cenário. Desde o início do ano, os pré-candidatos à presidência do Brasil estão na boca do povo. Nomes como Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, Lula, atual presidente, e Flávio Bolsonaro, ex-senador, são os mais comentados nas redes sociais. Uma pesquisa do Globo mostra que, em Goiás, Ronaldo Caiado lidera. Já em Minas Gerais, a liderança fica entre Lula e Flávio Bolsonaro. O prazo para regularizar o título de eleitor terminou ontem. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o cadastro está fechado para as organizações das eleições de 2026. Quem não conseguiu tirar o primeiro título ou resolver pendências não poderá votar em outubro. Além disso, sem estar em dias com a Justiça Eleitoral, a pessoa fica impedida de tirar passaporte, assumir cargos públicos ou renovar a matrícula em faculdades públicas. O cadastro só será reaberto no dia 3 de novembro. No próximo bloco, você confere uma reportagem sobre o futebol feminino goiano e os desafios enfrentados pelas atletas em busca de mais visibilidade. E ainda, Polícia Federal investiga grupos suspeitos de fazer imigração ilegal para os Estados Unidos. A Polícia Federal realizou uma operação em Goiás contra um grupo suspeito de fazer imigração ilegal para os Estados Unidos. De acordo com os investigadores, a organização teria movimentado cerca de R$45 milhões.
uma mulher foi presa e agentes cumpriram mandados de busca e apreensão, recolhendo documentos e aparelhos eletrônicos. Os envolvidos podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de imigração ilegal. Uma nova ameaça à saúde pública está circulando no ar. É o hantavírus. A repórter Franciele Santos tem mais informações pra gente. Franciele, o que está acontecendo? Um alerta de saúde pública tem mobilizado autoridades nas últimas semanas. O aumento de casos de hantavírus. Recentemente, um surto internacional em um navio de cruzeiro chamou a atenção do mundo. Mas aqui no Brasil a situação também exige cautela. Somente em 2026 já foram confirmados 7 casos no país, com morte registrada. Transmitido principalmente pela inalação de partículas de urina e fezes de roedores infectados, o hantavírus causa sintomas como febre alta, dores musculares e pode evoluir rapidamente para insuficiência respiratória grave. A prevenção é simples, mas essencial. Mantenha ambientes limpos, evite o contato com roedores e armazene alimentos em locais bem fechados. Em caso de sintomas suspeitos, a orientação é buscar atendimento médico imediato. Gente, as meninas do futebol feminino goiano estão ganhando destaque no cenário nacional. Os clubes goianos estão na disputa, mas quase não aparecem e têm pouco reconhecimento. O futebol feminino vive um contraste. De um lado, falta de investimento estrutural. Do outro, um talento que se recusa a parar. Viemos acompanhar o duelo entre o Aliança e o Vila Nova, clubes que driblam as dificuldades para manter o protagonismo da modalidade no estado. O Aliança é a prova de que a tradição resiste. Com 16 títulos estaduais e uma posição de destaque no ranking nacional, o clube sustenta sua liderança histórica, mesmo operando com recursos limitados. É muita dedicação e amor, né? Das atletas, da comissão técnica, que são todo mundo voluntário, todo mundo que luta pelo futebol feminino. Aqui em Goiás, em Goiânia, é muito difícil, porque a gente não conta com o auxílio de ninguém para nos ajudar, nem o poder público, nem a entidade privada, particular, ninguém quer ajudar o futebol feminino. A verdade é essa. Já o Vila Nova mostra a força da renovação. Criada há apenas 5 anos, o projeto já colhe frutos com acessos nacionais e títulos estaduais. Importante estar aqui torcendo por elas. Primeiro por elas, por ser um time feminino, né? Tá dando nosso apoio. E pela minha filha, que joga também, né? O brilho desses atletas prova que o talento sobrevive à falta de verbas. Em Goiás, o futebol feminino é uma modalidade que tem conquistado cada vez mais respeito. Eu estou há muito tempo na Aliança e fico muito feliz de poder contribuir na chegada deles ao brasileiro, a disputa nacional pela Aliança, tentar representar eles muito bem e fazer o nosso melhor. Vem muito calor por aí, para o norte do estado. Veja agora a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, Goiânia terá sol com nevoeiro pela manhã e muito calor à tarde por causa do fenômeno El Niño. À noite, uma leve brisa vai refrescar o ambiente. A mínima será de 18 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. A umidade relativa do ar está baixa, será de 35%. Tempo claro em Minas Sul, norte do estado, com mínima de 25 graus e máxima de 37 graus. Um calorão, né? Em Goiatuba, sul do estado, a previsão é de um tempo mais frio pela manhã. A mínima será de 17 graus e a máxima de 34 graus. Goiás e Vila se enfrentam amanhã pelo derby goiano. KM, quem tem chance de vencer o jogo? Amanhã tem clássico entre Goiás e Vila Nova. O jogo será às 16 horas no estádio Ale Pinheiro. Os dois times chegam em situações bem diferentes para o confronto. O Goiás vem de 4 derrotas seguidas, incluindo uma goleada de 4-1 para o Fortaleza, e está na zona de rebaixamento. Já o Vila Nova chega invicto, confiante e em 4º lugar na tabela. As duas equipes têm desfalques importantes. O Esmeraldino não poderá contar com os meias Lourenço, Felipe Machado e Cadu, todos lesionados, além do lateral Nicolas, que cumpre suspensão. Já o Tigre não tem um delator e por suspensão pela confusão na Copa do Brasil. O derby goiano será um dos maiores destaques da 8ª rodada da Série B, e os resultados podem mexer bastante com a tabela de classificação. O piloto italiano Marco Bezzecchi foi o campeão do MotoGP Brasil realizado neste final de semana em Goiânia. Um público de 145 mil pessoas assistiu o evento nos 3 dias de corrida. Depois de quase 40 anos desde a última corrida no Autódromo Internacional Ayrton Senna, o MotoGP voltou a Goiânia neste final de semana, um evento muito aguardado não só pelo estado, mas pelo Brasil inteiro. A capital goiana foi escolhida por causa de sua infraestrutura, tradição e boa localização, características essenciais para o evento. O autódromo ficou lotado. O público, que trouxe um colorido especial para as arquibancadas, veio de várias partes do Brasil e de outros países.
Tinha gente de São Paulo. A gente adora esse mundo das duas rodas da velocidade. Eu falei pra ele, pros amigos, vou ver a história acontecendo. Pra mim é um sonho estar aqui. Do Recife. E realmente é um momento inesquecível. Família que veio em peso de Brasília. Todo mundo gosta de velocidade, curtimos muito. Teve até quem atravessou as fronteiras do país. República Dominicana. O primeiro MotoGP foi sediado em 1949, em Genebra, na Suíça, mas só chegou ao Brasil em 1992, após o grande sucesso do ex-piloto brasileiro Alex Barros, que derrotou várias lendas mundiais. O GP volta 22 anos depois aqui em Goiânia, sendo essa a segunda corrida da temporada. Os 3 dias de corrida foram marcados por um clima instável, que misturou chuvas torrenciais e um calor sufocante, no qual cedeu o asfalto em um ponto da reta principal, abrindo um buraco no chão que gerou um atraso de 1 hora e 20 minutos na largada de sprint. O excesso de calor também levou a comissão organizadora a reduzir o número de voltas pela pista, de 31 voltas para 23. A vitória foi do piloto italiano Marco Bezzecchi, que liderou a corrida do início ao fim diante de 150 mil torcedores no Autódromo Internacional Ayrton Senna. On Friday here in Brazil, you were 20th and looking a bit lost. 2 days later, you're winning once again by a mile, 3 seconds clear. How did you turn it around? Yeah, Friday was super tough. Honestly, on Friday I never thought I could leave Goiânia with a win because I was feeling not super good. I was a bit lost and trying to compensate, overriding, braking, overdoing everything. No pódio também estavam presentes os pilotos Jorge Martin, que ocupou o 2º lugar, e Fábio Di Giannantonio, em 3º. O italiano largou bem e dominou a corrida nas primeiras voltas, mantendo o ritmo constante e não dando chance para seus adversários. Bezzecchi segue sendo o líder do campeonato com 56 pontos e está 4 posições acima do 9 vezes campeão mundial Marc Marques. A próxima etapa será no próximo final de semana nos Estados Unidos, com participação do piloto brasileiro Diogo Moreira, da equipe Honda. Veja a seguir. Bienal de São Paulo ocupa espaço no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. E veja também, aumento do uso de inteligência artificial entre estudantes preocupa a classe acadêmica. A inteligência artificial, conhecida como IA, é uma tecnologia capaz de realizar tarefas que antes dependiam exclusivamente do ser humano, cada vez mais presente no dia a dia. Ela também tem ganhado espaço na rotina de estudos, mas o uso exagerado pelos estudantes preocupa por causa da dependência desse recurso. Entre facilidades e preocupações surge um debate. Até que ponto o uso excessivo de inteligência artificial pode afetar a capacidade crítica dos estudantes? O professor Renzo Neri aborda essa questão, trazendo algumas reflexões sobre o tema. No geral, eu tendo a compreender que a tecnologia, a técnica, ela é eticamente neutra. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu acho que há formas honestas e desonestas de utilizar a inteligência artificial, né? Cabendo à pessoa que a utiliza utilizar de forma autêntica ou inautêntica. Na prática, muitos estudantes admitem que utilizam a inteligência artificial com frequência nos estudos. A tecnologia acaba sendo uma aliada em diferentes atividades acadêmicas. Como você utiliza a inteligência artificial nos seus estudos e como ela te auxilia nisso? Então, Glória, eu utilizo a IA em todos os aspectos da minha vida estudantil, principalmente para, quando não entendo muito bem um conteúdo, eu peço principalmente o ChatGPT e o Gemini, eles me explicarem de uma maneira bem simples, bem burra mesmo, para me passar todo o conteúdo e eu conseguir entender de uma maneira mais fácil. Enquanto professores debatem sobre o uso da inteligência artificial nos estudos e estudantes a utilizam no dia a dia, surge uma questão: como o uso pode afetar o desenvolvimento cognitivo dos jovens? Para entender melhor, conversamos com a psicóloga Maria Barcelos. A inteligência artificial impacta no cognitivo das pessoas atualmente, principalmente dos jovens. A maneira que usávamos antigamente para adquirir algum conhecimento era tentativa e erro. Então, você buscava uma informação através de pessoas que sabem, que têm mais conhecimento, através da leitura de um livro, de um artigo, de uma pesquisa, e agora ela é tudo sintetizado através da inteligência artificial. E aí, em paralelo a isso, as pessoas estão cada vez menos tendo o hábito da leitura, né, que é o que faz com que nós façamos mais conexões neurais. Então, o que está acontecendo é o atrofiamento cerebral. As pessoas estão parando de pensar, estão parando de ter
ter argumentações, de ter autonomia do pensamento, de utilizar de um pensamento crítico, tudo isso em conjunto devido a esse uso excessivo das inteligências. O Festival Ana Jazz acontece daqui a pouco no Teatro Municipal de Anápolis, dentro da programação da Quarta Cultural. A repórter Luana Leonel está no teatro e traz mais informações sobre esse festival pra gente. Luana? Essa é a segunda edição do Festival Ana Jazz, que está acontecendo hoje na cidade de Anápolis, prometendo receber um grande público aqui no Teatro Municipal da cidade. O som do trompete e do saxofone promete encantar todo o público, transformando Anápolis no palco do jazz, bossa nova e do MPB. O objetivo central do festival é resgatar os anos dourados da cidade, compondo o palco bandas tradicionais, como a Big Band Cerrado, a Banda Ativa, a Orquestra Jovem, além do corpo de baile da cidade. Goiânia se torna a capital da arte. Chega à cidade a 36ª Bienal de São Paulo, com obras de instalações de encantar os olhos do público. Chega a Goiânia a 36ª Bienal de São Paulo, um evento itinerante que reúne artistas de todo o estado de Goiás e de outros estados. O tema desse ano é Nem todo viandante anda estradas, da humanidade como prática. O que te trouxe até a Bienal? Eu acho que a experiência em si, no geral, acho que é uma das maiores feiras de arte que a gente vai ter aqui em Goiânia no momento, trazendo artistas nacionais e internacionais. Cara, tá um clima muito gostoso, um clima muito cultural, com muita ancestralidade também. Eu não tava esperando ver tanto artista assim, fora do Brasil. Eu acho que a arte é o pilar da cultura, principalmente no momento que a gente vive agora, principalmente em Goiânia, mas no Brasil inteiro, com uma crescente de fascismo. Acho que a arte é uma das poucas coisas que sobrevivem nesse meio. Então acho que quanto mais resistência a gente tiver desse porte, desse tamanho, melhor para a nossa cultura. A mostra em Goiânia traz uma seleção de artistas que utilizam desde a pintura clássica até instalações contemporâneas. Um dos grandes destaques da exposição é a obra Muitos Nomes, da artista Salisa Rosa. Outra obra que chama a atenção de quem visita a Bienal é a instalação Luzes Emprestadas do artista Sondom. O que mais chama a atenção são as diversas luminárias espalhadas pelo espaço. Caminhar pela Bienal também é um ato de se perder e se encontrar. A entrada é de graça. Uma dica é ir durante a semana e antes das 19 horas, para conseguir ver as obras com mais calma. O jornal Fala PUC News fica por aqui. Um bom dia e até amanhã. Até amanhã.